de pedir tablet junto com o púlpito. Muito bem, boa noite a todos, graça e paz no Senhor Jesus. É um prazer receber alguns dos nossos queridos amados aqui que estão participando sempre aqui do Instituto. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, os professores que têm dedicado o seu tempo, o seu esforço, e eu agradeço em nome de Jesus, que eu sei que vocês não só derramam o esforço, mas suor e às vezes até lágrimas. O Jean André até o sangue já derramou nesse tatame aqui, dirigindo e conduzindo as aulas de jiu-jitsu. Meus irmãos, eu gostaria de introduzir essa nossa reflexão nesta noite, convidando você a refletir sobre uma pergunta que eu gostaria de projetar aqui para vocês. Você está pronto para a sua jornada para a eternidade? Uma coisa é certa, quer você esteja preparado ou não, você vai um dia, assim como eu, encontrar a eternidade. Nós vamos partir, isso é certo. Então, a pergunta é, você está pronto? Se esse dia fosse agora, se esse momento chegasse para você essa semana, você poderia partir com paz no coração e a certeza de que está tudo bem? De que você está preparado para se encontrar com o Salvador? Ainda outra pergunta eu gostaria de fazer a você. Se você morresse hoje, teria certeza de que estaria com Deus eternamente? Se você chegasse diante de Jesus e Ele te perguntasse agora, hoje mesmo, por que eu deveria deixar você entrar no céu? O que você lhe diria? Note bem, a porta está fechada. Não há como entrar, só alguém de dentro para abrir para você a porta. E você precisa atender o pedido da pessoa que está lá dentro. Ela lhe pergunta isso. Por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? Por que eu deveria abrir a porta para você? Que resposta você daria a ele? Como você responderia? Algumas pessoas talvez proporia as seguintes respostas. Bom, eu guardei os mandamentos de Deus. Eu procurei ser uma boa pessoa. Outros talvez dirão naquele exato momento, eu frequentei uma igreja regularmente, não importa a denominação, mas eu frequentei uma igreja regularmente, então eu acredito que tenho uma alma boa e posso entrar. Outros que ainda poderiam oferecer a seguinte resposta, eu fui uma boa pessoa, eu não fiz mal a ninguém. Eu fui um bom pai, um bom filho, fui um bom esposo, uma boa esposa, procurei fazer tudo correto, nunca fiz mal a ninguém, que seja grave assim, graças a Deus. Então talvez seja essa a resposta que você gostaria de oferecer naquele momento ao Senhor. Outra questão aqui é que talvez algumas pessoas possam chegar a Ele e dizer o seguinte, existem pessoas, Jesus, que são piores do que eu. Eu posso entrar porque certamente eu não fui o melhor de todos os homens, nem o melhor de todas as mulheres, mas certamente eu não fui a pior. Certamente não fui o pior. Eu sei que existe lá na Terra pessoas muito piores do que eu e sei que eu estou ali pelo menos na média. Será que tem um lugarzinho para mim, já que eu estou na média? Essas e outras perguntas ou respostas semelhantes implicam uma compreensão equivocada acerca da salvação. A ideia de que você conquista a salvação, de que é algo que você precisa merecer, você precisa se esforçar para obter. Nós crescemos com este raciocínio na mente, crescemos com a ideia de que Deus é alguém no céu,
anotando suas boas ações e suas más ações, e que em algum momento ele vai pesar isso e vai tomar uma decisão acerca da sua alma, baseado naquilo que você fez. Então nós temos esta compreensão de que quanto melhor formos, de quanto mais agradarmos a Deus, de quanto mais atendermos os seus requisitos, com certeza o céu estará aberto para nós. Mas infelizmente, esta compreensão não bate com as Escrituras. A Bíblia não diz isso. Aliás, a Bíblia diz o oposto disso. Ou seja, que independente de quão bom e de quanto esforço você tenha feito, você e eu não conseguiremos entrar, mesmo que você esteja acima da média da humanidade. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, a salvação não é algo que você conquista por mérito pessoal. A salvação é um dom, é uma dádiva, é algo que você ganha sem merecer. Sabe aquele presente que você recebeu do papai, quando você era um menininho ainda, pequeno, um adolescente ou uma criança, e você sabia que não tinha feito nada de bom para merecer aquilo, mas mesmo assim o presente estava lá? Pois bem, é exatamente assim que a Bíblia diz que a salvação é oferecida, ela é dada, ela é presenteada a pessoas como eu, que nunca mereceu. Por que a vida eterna é um presente? A resposta está no fato de sermos seres humanos. Ela precisa ser um presente, porque como seres humanos, nós estamos caídos, somos necessitados do perdão e da graça de Deus. A Bíblia ensina que todos os homens são pecadores. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, a Bíblia afirma: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Portanto, eu sou pecador. Palavra forte esta, pecado. Mas é assim que Deus define as minhas más ações. E eu estou cheio delas. Pensamentos, palavras, atitudes. E a Bíblia diz que todo aquele que pratica más ações ou pecado, transgride a lei de Deus, e o pecado é então a transgressão da lei. Em Tiago capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, já comete pecado. Então o pecado não é só um ato de rebeldia contra Deus, não é só uma transgressão da lei, mas é também o saber o bem a fazer e não fazer. Eu sei que deveria ajudar essa pessoa, mas não quero. Pronto, cometeu pecado também. Sei que deveria socorrer este meu amigo aqui, ou este meu conhecido, ou essa pessoa estranha aqui na beira da estrada, mas eu vou passar de largo, eu não vou dar atenção. Se você sabe que deveria ajudar alguém, socorrer, abençoar, ou mesmo amar, e você decide não fazer, você já está cometendo pecado. A Bíblia diz ainda em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos somos pecadores e estamos destituídos ou separados da glória de Deus. O pecado causou essa ruptura de relacionamento. É como se Deus estivesse agora impossibilitado de ter uma amizade comigo, porque estou cheio de transgressões. E Ele não é assim, e não tolera isso. Portanto, o grande problema para que eu tenha certeza e segurança da vida eterna, não repousa no fato de que Deus não quer isso, mas repousa no fato de eu ser pecador. Este é o grande problema, este é o grande hiato, ou a grande barreira que me separa dele. Enquanto isso não for definitivamente resolvido, não haverá meios de sermos salvos. Há consequências sérias por sermos pecadores. E a Bíblia também afirma isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Eu quero ser salvo. Eu preciso, porque sou pecador e eu não mereço a salvação. E sei que as consequências dos meus pecados me levarão e devem me levar, se nada mudar, à morte. E pasmem, ele não está falando da morte física apenas, mas principalmente da morte espiritual. A Bíblia diz que existem duas mortes para um pecador. A primeira nós conhecemos bem, a morte física. Nós já vimos ou assistimos em filmes pessoas que partiram. Mas a Bíblia define também em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que existe uma segunda morte destinada após a primeira, após a morte física. Olha o que o texto diz em Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E note agora como ele define este lugar. Esta é a segunda morte. O que João está relatando para nós é que após a primeira morte, a morte física, podemos enfrentar por causa do pecado a morte espiritual. E ele define como estar separado de Deus por toda a eternidade, num lugar de tormento e sofrimento ardente. Ora, mas por que Deus destinaria pessoas a lugar tão terrível? Porque Ele odeia o pecado que nós amamos. É algo tão sério, é algo tão grandioso essa ira de Deus contra o pecado, que Ele foi capaz de punir o próprio Filho dele por causa do pecado. Ou seja, Ele odiou tanto o pecado, que para nos salvar do pecado, Ele foi obrigado, por causa da própria lei que Ele tinha dado, condenar o seu Filho Jesus para nos remir do pecado. Mas nós minimizamos isso. Nós tratamos o pecado como se fosse uma coisinha qualquer. Eu só contei uma mentirinha, não é nada. Eu só omiti alguns fatos. Eu só passei alguém para trás. Eu só tirei vantagem de uma situação que não devia. Eu só deixei de perdoar alguém. Eu só não ajudei alguém ali na hora, estava apressado. São coisas que a gente entende como sendo coisas banais, coisas tolas. Mas do céu, Deus se ira contra isso. Diz, espera aí, você não está entendendo. Isso para mim é grave. Isso para mim é terrível. Eu odeio esse tipo de coisa. E construiu um lugar para destinar pessoas que não se arrependem para este lugar. E eu as condenarei eternamente, porque elas merecem esse tratamento, porque desobedeceram a minha palavra, porque não me amam e não estão dispostas a cumprir a minha vontade. Será que você já cometeu alguns desses pecados que ele cita aqui em Apocalipse 21, 8? Mesmo que seja apenas um pecado que você tenha cometido na sua vida, ou seja, mesmo que você tenha cometido apenas uma transgressão, uma mentira apenas contada, em Tiago capítulo 2, versos 10 e 11, ele diz, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você comete adultério, mas comete assassinato, torna-se igualmente transgressor da lei. E os 10 mandamentos, há um que diz para não mentir, não dirás falso testemunho. Ou seja, se eu contei uma mentira aos olhos de Deus, sou tão transgressor da lei como alguém que matou alguém. Ou como alguém que adulterou com outra pessoa. Ou como alguém que, infelizmente, tem praticado outro tipo de pecado. Pastor, que má notícia, que notícia terrível. Quer dizer, então, que para entrar nos céus, não basta ter feito boas obras.
Quer dizer então que para entrar no céu não basta ter frequentado uma igreja a sua vida, não basta ter apenas lido a Bíblia, não basta de vez em quando fazer as suas orações, não basta procurar ser um bom pai, uma boa mãe ou um bom filho? Não. Quer dizer então que eu sou pecador? Sim, todos nós somos, sem exceção. E quer dizer que a ira de Deus está sobre mim por causa do pecado? Sim. Infelizmente, a ira de Deus repousa sobre todos nós por sermos pecadores. Este é o destino que todos nós merecíamos. E se Ele hoje mesmo nos lançasse neste lugar que Ele descreve em Apocalipse 21, Ele não seria injusto em fazê-lo, porque nós merecemos. Pastor, quando virá a boa notícia? Porque de má notícia eu já estou cheio. Essa semana eu fui desempregado, já recebi a notícia ruim do médico, já estou cheio de má notícia. Eu quero boa notícia. Há boas notícias para você. Mas boas notícias só fazem sentido se você reconhece as más notícias primeiro. Em outras palavras, você só se alegra quando é curado porque reconhece que esteve doente. Você só celebra quando o médico te dá alta, porque você esteve internado. Então você precisa reconhecer primeiro a falência da alma, reconhecer o estado do seu coração, dizer ao Senhor: Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu mereço castigo eterno. Eu reconheço que vivo a minha vida distante do Senhor. E sei que eu preciso me arrepender disso. Se você não reconhecer isso, a solução oferecida por Deus não será por você valorizada e não vai ser algo que você vai desejar na sua vida. Qual é a solução então, pastor, para a minha vida que é cheia de pecados e eu preciso ter a certeza e a segurança de que vou entrar nos céus? Em Romanos capítulo 6, verso 3, a solução é a graça divina. Ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Ele na sua misericórdia ofereceu o seu próprio Filho para sofrer a punição do nosso pecado. A oferta dele é que nos salva. Ainda diz em Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É como se Deus estivesse dando uma declaração universal para todo homem. É simples: eu o amo tanto que vou enviar o meu Filho Jesus, que nunca pecou, para assumir o seu castigo, para que você não precise enfrentar a eternidade distante de mim. Por amor, Deus enviou Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Em 1 João capítulo 4, versos de 9 a 10, ele diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito, Jesus, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, substituição pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus comprou a sua dívida. Na cruz, Jesus assumiu o seu castigo. Na cruz, Ele foi chicoteado. Na cruz, Ele foi pregado. Na cruz, Ele foi coroado com espinhos na sua cabeça. Foi perfurado ao lado, desprezado e humilhado. E acredite, tudo isso que Ele sofreu, eu merecia ter sofrido. Você merecia estar sofrendo. A cruz era para nós. Esta ira que Ele bebeu até o último cálice, até a última gota naquele dia, era nós que deveríamos ter bebido. Por meio da sua morte, Jesus tornou a vida eterna possível a todos nós. Eu posso agora ter certeza e segurança da vida eterna, não porque sou uma pessoa boa, nem porque frequento a igreja A, B, C ou F, mas pelo simples fato de ter reconhecido os meus pecados e confiado que Jesus é o único suficiente
para me remir. Aceitar este presente, não é verdade? Como é que você pode receber um presente se você não vem apanhá-lo, né? Imagine que, eu não tenho aqui, mas vou dar aqui. Alguém com muita sede que quer aceitar esse copo d'água de presente? Quem aceita, levanta a mão. Opa, temos mãos levantadas. Ok? Está aqui o presente. Está vendo o problema? Todos querem o presente, mas quem vem buscar? Olha lá. Percebe a diferença? Jesus foi oferecido como presente, mas nós não estamos indo buscar. Por quê? Porque não entendemos ou não queremos fazer o que Ele pede para fazermos, que é o que aceita ou que recebe esse presente. Ele está dizendo, estou oferecendo a você o meu filho, ele vai pagar pelos seus pecados, ele é o meu presente de amor à humanidade, mas você precisa receber. Não basta só ficar em casa sentado esperando que um dia no céu ele diga, olha que bom, você viveu para mim, então tá jóia, o presente está oferecido. Ele não dará esse presente a você na eternidade, ele está oferecendo agora, ou você o recebe na sua vida arrependido dos seus pecados hoje mesmo, ou então você deixará de passar mais uma oportunidade de receber a segurança da vida eterna. Presente maravilhoso é esse, mas infelizmente são poucas as pessoas que têm recebido o dom da vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É como se ele estivesse dizendo, estou oferecendo o meu presente, mas há poucas pessoas que vão achar. Estou oferecendo o meu presente, mas são poucas as pessoas que vão valorizá-lo. São poucas as pessoas que vão entrar por esta porta, que escolherão este caminho para si. Ainda em Mateus capítulo 7, mas nos versos de 21 a 23, ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Não importa se você tem amado a Jesus do seu jeito, não importa se você tem agradado a Jesus da forma como você acha mais conveniente, não é assim que você realmente recebe o presente. Você precisa atender às exigências dele. É ele que está oferecendo o presente, é ele quem estabelece os critérios, não é você. Lembre-se, fazer coisas boas não te levará ao céu. Isso é insuficiente. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai têm a vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, cobiça é desejo, né? A ostentação dos bens, ou seja, a soberba dos bens, o orgulho dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz o texto, permanece para sempre. Ele veio buscar a água. Deus está oferecendo e dizendo, você quer? Atenda ao meu critério, faça a minha vontade, me ame, creia em mim, arrependa-se dos seus pecados, e você receberá o presente. É o ato de sair do lugar e vir pegar. Agora, se você ficar sentado,
Não importa quanto Ele tenha te oferecido o presente, você nunca pegou. Portanto, eu quero terminar com 2 pontos ainda, 3 pontos, que nos mostram como receber a vida eterna. Eu entendi, pastor, eu sou pecador, eu mereço a condenação, e Ele ofereceu um presente para que eu possa ser salvo. Eu quero esse presente, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, a Bíblia diz em João capítulo 6, versículos 28 e 29, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra que Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Em João capítulo 6, verso 40, ele diz, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Crer envolve confiar de todo o coração que só Jesus Cristo pode remover os pecados cravejados em nossa alma. Crer significa confiar que somente Ele tem autoridade divina para remover toda esta barreira que nós construímos com nossas transgressões. É muito mais do que palavras, são atitudes de fé. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículos 42 e 43, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ou seja, eles criam com a mente, mas não estavam dispostos a confessar com a boca. Eles diziam que criam em Jesus, mas não se comprometiam com Ele. Eles diziam que Jesus era o Messias, que entendiam que Ele era o Salvador, mas não estavam dispostos a abandonar tudo para segui-lo. Como é a sua fé em Jesus? Eu gosto de Jesus, eu gosto de ouvir histórias sobre Jesus, eu gosto dos filmes de Jesus, eu já assisti vários, eu não perco nada, estou sempre envolvido, sempre peço a Jesus para me abençoar. A pergunta é, quando foi que você entregou a sua vida totalmente nas mãos dele? Quando foi que você realmente entregou seu coração para que ele conduzisse a sua vida? Em Tiago capítulo 2, verso 26, a Bíblia diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Portanto, não faça um consentimento mental apenas, ou só uma declaração aqui para agradar pessoas. Não, eu gosto de Jesus, eu creio em Jesus. Não, você precisa entregar sua vida a Ele. Ter fé nele significa que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é a pessoa mais importante agora para você, que não há ninguém a quem você quer agradar mais, senão a Ele. Ele diz, se você tiver tal fé, então você será salvo. Eu gosto de pensar na vida dos discípulos de Jesus. A fé que eles demonstraram é a fé que precisamos demonstrar agora. Pedro estava pescando na mar da Galileia. Jesus apareceu a ele e fez a ele um convite. Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens. A Bíblia diz que pela fé, Pedro e depois mais outros jogaram as redes, largaram tudo ali e seguiram Jesus. Ou seja, a fé não foi apenas declarações. Não, Jesus, eu vou te seguir. Ou quero te seguir. Não. Eles saíram da onde estavam, abandonaram tudo e entregaram suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Então, sim, primeira coisa a fazer para receber a vida eterna, creia em Jesus, creia desse jeito, entregue tudo a Ele. Segundo, Lucas capítulo 13, verso 3, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também morrerão.
Em Lucas 24, de 46 a 47, ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, qual é a mensagem de Jesus para nós? Arrependam-se. Então, o segundo quesito, além de ter fé em Jesus, é se arrependa dos pecados. Se arrependa de andar distante. Se arrependa de escolher o caminho errado. Precisa haver uma verdadeira mudança de coração, que resulta numa mudança de vida. Senhor, eu não quero mais viver obedecendo à carne e fazendo a vontade egoísta da minha carne. Eu quero andar na tua presença. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero conhecê-lo, eu quero amá-lo e quero seguir-te. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9 a 11, ele diz, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Olha aí, que coisa impressionante. Eles foram entristecidos com a mensagem de Paulo e levados ao arrependimento. Aí ele diz, vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por causa disso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Senhor, eu preciso deste arrependimento de pecados, porque sem este arrependimento não haverá salvação para nenhum de nós. Ele diz, não remorso, a tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostram inocentes a esse respeito. Ou seja, um arrependimento que produziu uma vida reta. Então, nós temos dois critérios para receber a salvação: crer e se arrepender. E há um último. E eu quero terminar essa mensagem com esta última exigência. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Senhor, eu creio em Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendo que Jesus é a única pessoa que pode me perdoar. E eu peço ao Senhor Jesus que faça isso por mim agora. Uma declaração simples, mas é exatamente isso que Romanos 10, 9 e 10 diz a você para confessar. Diz a você para falar, para desejar. Senhor, eu quero Jesus, eu quero a salvação. Olha o que ele diz em Atos 8, 37. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. Aí o eunuco responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessou publicamente ali, naquele momento, que Jesus era o Senhor da sua vida. Confesse Jesus, confesse hoje, confesse agora. E Ele não só há de perdoar todos os teus pecados agora mesmo, pecados passados, presentes e futuros. Ele não só tirará de você o castigo e a punição, Ele não só vai tirar você o risco de condenação eterna, mas lhe garantirá a vida com Ele por toda a eternidade. Mateus 10, 32 e 33 para terminar. Quem, pois, me confessar diante dos homens, diz a Bíblia, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Senhor, eu quero confessar nesta noite que Jesus
é o meu Salvador. Quando você fizer isso, ele diz lá no céu: estou fazendo a mesma confissão a seu respeito diante de Deus. Estou dizendo, Paulo, aquele Paulo que me confessa lá naquela igreja em Paulínia, aquele Paulo, Pai, eu confesso que ele é meu, eu o comprei com meu sangue, eu o recebo nos céus comigo para sempre, porque lá ele está me confessando diante de todos. Ele pode fazer isso com você essa noite, se você crer e confessar. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que somos todos aqui pecadores, sem exceção. E não importa se somos mais ou menos pecadores, não importa se existe aqui pecadores piores do que eu. O fato, a verdade é que todos nós estamos em pé de igualdade diante do Senhor. Somos falhos e pecadores e merecemos o castigo eterno, porque somos assim. Mas o Senhor não nos deixou desta forma, enviou o seu Filho para sofrer e morrer por nós. E agora nós temos a oportunidade, que é dada pelo Senhor, de atendermos às exigências do Senhor para sermos salvos. E as exigências são simples. O Senhor não nos pediu muito, nos pediu que nos arrependêssemos dos nossos pecados, que crêssemos em teu Filho Jesus que morreu na cruz e o confessássemos publicamente. Portanto, Pai, se houver aqui nesta noite uma alma arrependida, se houver aqui nesta noite uma alma que precise e quer ter a segurança da salvação, que quer ter a certeza de que aconteça o que acontecer, um dia estará com o Senhor nos céus por toda a eternidade, que o Senhor o fortaleça para fazer tal confissão essa noite, que o Senhor o fortaleça para atender às exigências do Senhor, e então experimentar a paz de Deus ao perdoar os seus pecados esta noite. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos para ficar em pé um instante. Nós vamos cantar uma canção, e após o término dessa canção, eu quero lhe dar uma oportunidade de confessá-lo publicamente.